Fala galera da UFDC, tudo bem? Meu nome é Maurício, a gente vai dar sequência nas aulas de termo. A prova de vocês dividir o curso de vocês, em geral, é dividido em duas provas, a P1 e a P2. A P1, em geral, fala da primeira lei, a segunda prova fala de entropia, segunda lei e ciclos. Basicamente, essa divisão clássica que vocês vão ter, e a maioria das faculdades vão ter, pode ter variações, vai o professor dar 3 provas em vez de 2 e tal, aí depende de cada professor. Mas o padrão que tem sido seguido aí no UFDC tem sido 2 provas, tá bom? Então aqui, vamos lá. Nesse curso daqui para frente, o que a gente vai ver vão ser 3 grandes tópicos. O primeiro tópico é o que diz respeito à entropia. O segundo tópico diz respeito à segunda lei. E o terceiro tópico diz respeito a alguns ciclos termodinâmicos. Vamos lá. O segundo tópico, que é a segunda lei, ela está dividida em 2 partes. A parte que fala de sistema e a parte que fala, como vocês devem esperar, de volume de controle. E a parte de volume de controle, ela está dividida em regime permanente e regime transiente. Certo? Ou regime uniforme, como vocês vão ver em alguns livros que vocês pegarem, tá bom? Bom, a parte de ciclos vai estar dividida em Rankine e Brayton. A gente não vai falar dos demais ciclos, Otto, Diesel e por aí vai, tá? Só Rankine e Brayton e uma combinação desses 2 ciclos, também chamados de ciclos combinados, certo? Não se importem muito com esses 2 tópicos aqui, segunda lei e ciclos, esquece ele. Esses 2, né? A gente vai focar nessa aula em entropia, tá bom? Entropia. Então, esse vídeo aqui é para falar de entropia. Esquece segunda lei, esquece ciclo, tá? Então, vamos lá. Primeira coisa, existe uma grande diferença, muito grande mesmo. Vocês têm que sair dessa aula aqui, desse vídeo, entendendo que são 2 coisas muito distintas. O que? ΔS e S gerado. A maioria dos alunos já se perde aí, percebeu? Deve ter sido o quê? Eu não sei, dá uns 3 minutos de vídeo agora. O pessoal já se perde aqui. Pessoal, existe uma diferença absurda, assim, são coisas muito distintas entre ΔS e S gerado, tá bom? O que é ΔS? Leiam assim, ó, ΔS é variação de entropia. O que é S gerado? S gerado é entropia gerada. A letra S, pessoal, é chamada de entropia. Assim como a gente tinha o Uzinho, chamado de energia interna, a gente tinha o Hzinho, que é chamado de entalpia, a letra S designa entropia. Aí você pode perguntar assim, a pergunta que mais aparece, mas Maurício, o que é a entropia? E eu volto a uma pergunta para você. O que é a entalpia? Em geral, vocês não sabem me responder o que é entalpia, talvez você saiba. Mas você mexeu com ela até agora. É um tipo de energia, mas a energia interna também é. Qual que é a diferença entre os 2 e tal? Percebe? Você não sabe exatamente, ou pelo menos imagino que a maioria não sabe exatamente o que é entalpia. Mas vocês fizeram a primeira lei até agora, usaram ela, aplicaram direto e tal. Percebe que vocês não sabem, vocês sabem aplicar. Eu quero que vocês entendam isso da entropia. Você não precisa ficar se perguntando o que é a entropia. É um conceito, sei lá, chato. O que vocês têm que saber é que entropia é uma propriedade. Entropia é uma propriedade. Assim como a energia interna, assim como o volume específico, assim como a entalpia. Entropia é uma propriedade, tá bom? Logicamente tem tabela para ela em alguns casos e tudo mais. A gente já fala um pouquinho disso, não se atenham a isso. Mas o que é entropia? Pra gente aqui, esquece essa viagem de que é a seta do tempo. Entropia é o grau de organização ou de desordem do sistema. Esquece isso, tá? Esquece isso. O que é entropia? É uma propriedade, assim como é a entalpia, a energia interna, o volume específico e tudo mais, tá bom? Vai tratar igual. Então, olha só, a aula gira em torno daqui, ó. Esse vídeo gira em torno disso aqui, ó. ΔS, variação de entropia. Assim como eu tinha variação de energia interna, variação de entalpia, variação de volume específico, pessoal, é variação de uma propriedade, tá bom? Variação de uma propriedade. Esquece, pelo amor de Deus, S gerado.
Se você nesse vídeo, em algum momento, pensar em falar em entropia gerada, esquece. Tá errado. Não é para falar de entropia gerada agora, tá bom? Então, ó, isso aqui é só na aula que vem, tá? Não vamos falar de entropia gerada. O que você tem que levar isso aqui? Variação de entropia é completamente diferente de entropia gerada, tá? Já explico porquê e tudo mais, mas são coisas muito diferentes. O foco da aula é encontrar a variação de entropia dado um processo, certo? Em dois estados, como é que eu acho a variação de entropia entre os dois, seja lá qual for o processo, tá bom? Então vamos lá. Esta aula é sobre como achar ou determinar, porque está muito claro isso, gente. Desculpa dar enchendo o saco, porque vocês realmente se perdem com isso, tá? Então, ó, esta aula é sobre como achar ou determinar a variação de entropia ΔS do sistema, ou seja lá o que for, tá? Num processo, independente de qual seja o processo, tá? Estados, qual que é a variação de entropia entre os dois. Então, tem uma entropia no final, tem uma entropia no inicial, certo? No estado final e no estado inicial. Qual é a variação entre elas, entre os dois estados, tá bom? Esqueça o termo S gerado. Esqueça esse termo por essa aula. Esqueça, não tem nada a ver. Já guarda aí na sua gavetinha. Você vai ter que saber muito claro nos exercícios a diferença entre achar S gerado e a diferença entre achar variação de entropia, tá bom? Então agora que você já sabe que são duas coisas muito diferentes, variação de entropia e geração de entropia, a gente pode dar sequência falando, poxa, como que eu acho, então, né, essa pergunta, como que eu acho variação de entropia, tá bom? Então vamos lá, vamos fazer mais uma nova lousa para vocês entenderem? Então pessoal, é o seguinte, como achar o ΔS? Como é que é o nome de ΔS mesmo? Não era entropia gerada, hein? ΔS é variação de entropia. Claro que pensando em variação, eu penso em dois estados, um estado e outro. A variação é quanto eu tenho em um menos quanto eu tenho no outro. Tudo bem? Deu para entender isso? Justo? Então olha só, existem três casos que a gente tem que decorar de como achar o ΔS. É bem simples assim, decorar mesmo como é que faz, tá? Mas saber diferenciar muito bem os casos. Os casos tabelados, assim como água, amônia, essas coisas assim, a gente tem sempre tabelado, né? Refrigerantes e tal. Tabelas. O segundo caso são gases perfeitos. A gente vai colocar uma hipótese adicional e tal, mas gases perfeitos, tá bom? Por exemplo, quem que você considera gás perfeito em geral? O ar. O ar é o exemplo mais comum que vocês vão ter. Vai aparecer muito em ciclo, tá? Principalmente no ciclo de Brayton ou nos combinados. Beleza? Líquidos e sólidos. É o outro caso que a gente vai ter que achar. Então, gente, deixa anotado aí como é que você faz para achar a variação de entropia de cada um. Deixa muito claro para você que é a variação de entropia. Não tem nada a ver com segunda lei, nada disso, tá? Variação de entropia, ΔS. Beleza? Então, ó, caso A, que é o caso tabelado, tá? Então, estou falando de água, de amônia, dos refrigerantes e tudo mais. Tem uma tabela, que é a tabela que você está acostumada, a tabela do apêndice B, tá bom? Do Van Wylen, claro, nossa referência é sempre o Van Wylen aqui, né? E como é que eu acho a variação de entropia entre o estado 2 e o estado 1? Basta, não interessa o caminho, isso é importante, não interessa, tá, tem estado 1, sei lá, 100 kPa e 200 graus Celsius. O estado 2, 1 megapascal e 300 graus Celsius. Não me interessa como foi o percurso, não me interessa se o processo é politrópico, não me interessa, não importa. O que me importa é como é que é o estado 1 e como é que é o estado 2. Foda-se o meio, desculpa a palavra, tá bom? Como é que eu acho o ΔS? É só fazer S2 menos S1, tá bom? S2 menos S1. Como é que eu acho o S2? Você vai na tabela com duas propriedades do estado 2, sei lá, pressão e temperatura. Vai na tabela do apêndice B e pega a entropia. É a última coluna que vocês têm lá, tá bom? A primeira, lembra qual que era? Volume específico, depois era a energia interna, aí ele te dava a energia interna de líquido saturado e de vapor saturado. Depois era a entalpia, né? Te dava de líquido saturado e de vapor saturado. E a última é a entropia, de líquido saturado e de vapor saturado. Lembram disso? Isso na parte de saturação. E você tem as partes de superaquecido e por aí vai, né? Então, gente,
Para achar o S2, basta você fazer como você fazia com as outras propriedades. Você tinha duas propriedades, você sempre precisa de duas, de um par, ia lá na tabela e pegava a entropia, nesse caso, tá bom? E o S1, como é que eu acho? Você precisa de duas propriedades do estado 1. Sei lá, por exemplo, pressão e temperatura do estado 1. Você vai na tabela, dá a pressão e a temperatura e pega o S1. Como é que eu calculo o ΔS? Pega o valor que tem no S2 e subtrai o valor que tem no S1. Deu para entender? É exatamente o que você já fazia com energia interna, com entalpia e por aí vai. Tá? Então, ó, o ΔS, para casos tabelados, ele é calculado usando a tabela termodinâmica. Você pega o S2 da tabela, pega o S1 da tabela e subtrai. É uma variação de entropia. Tá bom? Tranquilo? Vamos lá. Para gás perfeito, pessoal, a gente precisa adicionar... A gente não tem tabela, isso é um ponto importante. Eu não vou entrar no mérito da tabela do apêndice A para o ar. Tá? Essa tabela eu quero que vocês esqueçam por enquanto. Depois eu faço um adendo sobre ela. A gente não vai usar tabela para gás perfeito. Agora não. A gente vai usar em breve, mas agora não. Tá bom? Então, gente, vamos lá. Para gás perfeito, a gente vai adicionar uma hipótese. Então, lá nas hipóteses, sei lá, você colocou ar, tá bom? Então, nas hipóteses, vai adicionar, além de ser gás perfeito, tem o CP e o CV constante. Essa hipótese é importante, ó. Isso que eu vou falar só vale se eu supor de hipótese que, além de ser gás perfeito, o CP e o CV são constantes. Por quê? Faz uma pausa. Porque o CP e o CV variam com a temperatura. E o tempo inteiro o nosso sistema, o volume de controle, varia a temperatura lá, na maioria dos casos, né? Falou o isotérmico, mas varia. Sendo assim, o CP e o CV variariam o tempo inteiro, certo? Então a gente vai supor que o CP e o CV não variam com a temperatura. A gente vai supor que o CP e o CV são constantes, tá? Então, ó, hipótese é gás perfeito com CP e CV constante. Tá bom? Quem? O ar, por exemplo. O hélio, o argônio. Tá bom? O mais comum é o ar. Onde que eu consigo esse CP e esse CV? Pessoal, a gente já não supôs que é constante? A pergunta é constante, mas em qual temperatura eu pego esse cara? No apêndice A, você tem uma tabela, depende aí do seu livro, que conta para você o R, o CP, o CV, o K, um monte de coisa para cada um de vários gases, tá bom? Você vai ver lá que você tem um cara que é o CP0 e o CV0. O que significa isso? O CP0, esse índice 0, está falando que está na temperatura de 25 graus Celsius. Aí você pode pensar assim, poxa Maurício, mas eu não estou na temperatura de 25 graus Celsius, sei lá, o meu sistema, o meu volume de controle estava a 300 graus Celsius. Não importa, a gente vai assumir que o CP e o CV são constantes iguais àqueles de 25 graus Celsius. É um erro? É um erro. Pode? Pode, por enquanto pode. Tá bom? Vamos assumir isso. Então, ó, para gás perfeito, a hipótese para valer o que eu vou falar é supor gás perfeito com CP e CV constante igual ao CP e o CV0. Tá bom? Como é que eu acho o ΔS? É claro que é S2 menos S1, só que você não consegue S2 menos S1, não dá, não tem tabela para isso, né? Então a gente faz assim, ó, o ΔS, ele é CP, que você conhece, vezes o Ln de T2 por T1, menos o R, vezes o Ln de P2 por P1. Decore isso aqui, ó, isso aqui chama relação de Gibbs, tá? Então em gás perfeito, com CP e CV constante, por hipótese, eu acho ΔS aplicando esta equação. Entenderam? Pessoal, deixa muito explícito aí para vocês. Eu acho a variação de entropia no gás perfeito com CP e CV constante aplicando esta equação. Beleza? Tá. Agora vamos lá, pessoal. Como é que eu faço isso em sólidos e líquidos? Embora pareça que as duas, eu quero chamar a atenção. Em sólidos e líquidos, o que você vai fazer é ΔS igual a um C, já falo um pouquinho dele, que multiplica o Ln de T2 por T1, sem esse termo de pressões aí, tá bom?
Pessoal, por que C? Esse C é o CP ou o CV? Tanto faz, tá? O CP e o CV são praticamente iguais, para não dizer que são os mesmos, quando eu estou tratando de sólido e líquido. CP e CV são coisas bem diferentes para gás perfeito, para gás. Mas para sólido e líquido, o CP e o CV é a mesma coisa, que a gente apelida só de C. Tá bom? É isso. De onde que eu tiro esse cara? Está no apêndice A. Mas para vocês é bem raro cair sólido e líquido, tá? Em geral é gás perfeito que a gente usa. Gás perfeito e tabelados. Beleza? Decoraram então? Importante dessa lousa. Para achar o ΔS em tabelados, eu faço mesmo S2 menos S1 e pego na tabela o S2, pego na tabela o S1 e subtraio. Para achar ΔS em gás perfeito, eu tenho que fazer o quê? Essa equação de Gibbs. O ΔS é CP ln de T2 por T1 menos R ln de P2 por P1. Anota isso, tá, pessoal? É muito importante que vocês anotem. Tá? É muito importante. Você tem que saber de cara. Nossa, eu preciso do ΔS. Como é que eu acho? Aí você tem que saber aqui essa parte da lousa. Tá bom? Beleza? Então vamos ver umas consequências aí do que eu falei. Pode ser? Então, pessoal, vamos entender o que significa aqui um processo isentrópico. Sem muitas firulas, ele significa que o ΔS é zero. Presta bem atenção. Processo isentrópico significa que variação de entropia é nula. Tá? A gente vai ter algumas consequências aí desse isentrópico, falando de adiabático e reversível daqui a pouco, eu vou falar um pouco desse tipo de coisa, mas por hora já basta pra gente. Processo isentrópico significa ΔS igual a zero, variação de entropia igual a zero. Lembre-se, existe uma grande diferença entre variação de entropia e entropia gerada. Eu estou falando do primeiro, a variação de entropia, ΔS. Essa aula inteira aqui é sobre variação de entropia. Então, variação de entropia igual a zero. Tá? Quais são as consequências das equações se um processo é isentrópico? Tá? Então prestem bem atenção nisso. Olha só. Para casos tabelados, vocês se lembram que o que a gente tem é ΔS igual a S2 menos S1. Certo? Em geral, o problema se resume a quê? Ao faltar uma propriedade, vamos deixar assim, a gente tem todas menos uma das propriedades que eu preciso. Então, por exemplo, nesse caso, ó, se o processo é isentrópico, isso aqui é zero. Certo? Então, zero é igual a S2 menos S1. E, portanto, a gente tira que o S2 é igual ao S1. Pessoal, em geral, o que acontece? Eu conheço pressão e temperatura no estado 1. Em geral é isso, eu conheço pressão e temperatura no estado 1, ou qualquer duas propriedades. Portanto, eu vou na tabela e pego o S1. Certo? Só que eu não sei quanto é o S2. Só que como eu sei que o processo é isentrópico, o S2 passa a ser igual ao S1. Entendeu? Agora que eu sei o S1 e o processo é isentrópico, eu conheço o S2. Tá bom? Isso para casos tabelados. Tá? Pessoal, com gás perfeito, com CP e CV constante, é bem importante que eu conte para você o que significa isso. Qual é o desenvolvimento. Então, é o único caso que eu vou desenvolver para vocês verem, tá? Porque é bem importante que vocês confundem algumas equações. Então, ó, essa é a forma com que eu calculo ΔS. Se, de alguma forma, o processo for isentrópico, eu posso falar que isso aqui é zero. Então, eu vou jogar esse cara para cá. Ó. Vai ficar assim. R que multiplica o ln de T2, o ln de P2 por P1 é igual a CP que multiplica o ln de T2 por T1. Pessoal, é muito importante que vocês vejam o que eu vou fazer agora. Ó. Lembra que se esse cara aqui está multiplicando, eu posso jogar ele aqui para cima, né? A gente conhece isso dos logs, lembra? Então, ó, esse R eu vou apagar e eu vou colocar ele aqui para cima.
Mesma coisa o CP, tá bom? O meu CP, eu vou jogar ele aqui para cima. Certo? O LN agora, ó, pode cortar. Certo? Então, se vocês prestaram atenção aí, eu vou apagar, ó. O LN cortou, né? Já era o LN aqui e já era o LN aqui. Então, isso aqui ficou igual. Pessoal, agora eu vou elevar os dois lados a 1 sobre CP. Então, aqui ó, vai ficar, certo? Então, eu vou elevar a 1 sobre CP. Vamos lá. Elevei a 1 sobre CP. Elevei a 1 sobre CP. Tá aí. Certo? O que aconteceu foi que aqui, ó, quando eu elevei a 1 sobre CP, ficou T2 por T1 elevado a CP por CP. Só que CP por CP é 1. Certo? Eu vou passar para lá só para a gente poder escrever um pouco melhor, tá? Então ficou assim, ó. T2 por T1 é igual a P2 por P1 elevado, aqui pessoal é R sobre CP. Só que, gente, lembrem-se de uma coisa que vocês esquecem às vezes, que CP menos CV é chamado de R. Tudo bem? Isso aqui é uma definição, tá? CP menos CV é chamado de R. Eu vou dividir todo mundo por CP. Então ficou assim, ó. Sobre CP, sobre CP, sobre CP. Então ficou da seguinte forma, ó. R sobre CP é igual a 1, tá bom? Menos, gente, CV por CP é o seguinte, não é o contrário, CP por CV é chamado de K. A gente tem isso tabelado lá no apêndice A. Se você pegar o CP e dividir pelo CV, isso é chamado de K, tá? Então, se CP por CV é K, CV por CP é 1 sobre K. Tá bom? Beleza? Então, olha como ficou aqui, ó. T2 por T1 é igual a P2 por P1 elevado a quanto? R por CP. R por CP é 1 menos 1 sobre K. Então, isso aqui, ó, é como fica a sua equação para gás perfeito, com CP e CV constante, desde que o processo seja isentrópico. Lembra que a gente está lidando com as consequências do processo ser isentrópico. Como é que eu cheguei ali? Como é que eu cheguei nisso? Tem que saber isso. Como é que eu cheguei aqui nessa equação? Eu peguei como era a variação de entropia para o gás perfeito e impus que o ΔS é zero, se o processo for isentrópico. E se ele não for isentrópico? Se ele não for isentrópico, não vale a relação, né? Se o processo não é isentrópico, não vale isso aqui. Para gás perfeito, lembrando que é gás perfeito. Tá bom? Beleza? Em geral, percebeu? Eu tenho T2, T1, P2 e P1. Em geral, eu tenho 3 dessas propriedades e falta outra. Em geral é isso. Tá bom? Estamos de acordo? Em geral é isso. Ó. Tenho 3 dessas 4, T2, T1, P2, P1, né? Eu tenho 3 delas e falta uma delas. Exatamente isso, tá? Olha aqui, ó, para líquidos e sólidos. Para líquidos e sólidos, se eu impor que o processo é isentrópico, o ΔS é zero. Portanto, ficou 0 é C vezes Ln de T2 por T1. Certo? Como o C nunca é zero, ele não importa. Então, Ln de T2 por T1 tem que ser zero. Portanto, o logaritmando tem que ser 1, né? Porque Ln de 1 vale zero. Portanto, T2 por T1 é igual a 1. E, portanto, meu T2 é igual a T1. Olha só que legal. Para líquidos e sólidos, se o processo é isentrópico, então ele é isotérmico.
Percebeu? Para líquidos e sólidos, se o processo é isentrópico, eu posso concluir que ele também é isotérmico. Pessoal, cuidado, não decore isso à toa, não sai escrevendo besteira. Eu não estou falando que qualquer processo isentrópico é isotérmico, nada a ver. O que eu estou falando é que para líquidos e sólidos, quando o processo é isentrópico, impulso que o ΔS é zero, eu consigo concluir que ele também é isotérmico, mas isso só em líquidos e sólidos, tá bom? Beleza? Ficou claro aí, galera? Então, espero que vocês tenham entendido que essa última parte da lousa são as equações para quando o ΔS é zero, ou seja, o processo é isentrópico, tá? Não apliquem, o que eu mais vejo é a galera aplicar isso aqui, ó, essa equação para gás perfeito, quando não deve. Essa equação de gás perfeito só vale com gás perfeito em CP e CV constante e processo isentrópico, tá bom? Beleza? E vale a pena você decorar, pessoal, que para o ar, o K é 1,4. Beleza? Tá tabelado lá, mas já para você decorar de cara. Tá bom? Fechou? Então é isso. Vamos ver um exercício, então, para a gente poder treinar. É um exercício de prova, aí foi uma prova do Modesto, foi a primeira questão de prova de 3 quadrimestres atrás, aí, pode ser? Vamos? Então vamos ver. Então, gente, esse exercício faz aí uns 3 ou 4 quadrimestres que caiu na prova do Modesto, né? É bem simples, o exercício era exercício 1, ele valia o quê? 1 ponto ou 2 pontos, mas incrível como eu estava no grupo, lá foi engraçado, eu estava no grupo do pessoal fazendo e depois o pessoal foi comentar as respostas, todo mundo errou. Inclusive esse exercício ele tinha alternativas, tá? Claro que ele queria que justificasse, mas esse exercício tinha alternativas, A, B, C, D e E, tá? E eu quero primeiro fazer o exercício com vocês com certa simplicidade para vocês entenderem. E depois eu conto para você qual foi o engano que o pessoal teve, tá bom? Por que uma sala inteira errou uma besteira dessa? E aí nós vamos um ponto e meio livre aí pra gente, né? Então vamos lá. Qual a variação de entropia sofrida por um gás ideal, em CP constante, num processo isotérmico? Pessoal, olha só, presta bem atenção, ó. Ele quer a variação de entropia. Lembre-se muito do que você está lendo. Ele quer variação de entropia sofrida por um gás perfeito. Gente, variação de entropia é ΔS. Para um gás perfeito, isso é Cp ln de T2 por T1 menos R ln de P2 por P1. Lembrem que isso só vale para gás perfeito, tudo bem? Isso só vale para gás perfeito. E é o que ele disse. Então, ó, eu quero ΔS quando o processo é isotérmico, certo? Então, ó, se T2 é igual a T1, ou seja, a temperatura no estado 2 é igual a temperatura no estado 1, então, o que acontece? Fica ln de 1, certo? Ó, T2 por T1, são a mesma coisa, então dá 1. ln de 1 é 0, né? 0. Então ficou assim, ó, ΔS é igual a menos R ln de P2 por P1. Aqui, essa é a resposta. Tinha na alternativa? Não. Por que não tinha na alternativa? Porque ele pegou esse sinal aqui de menos e jogou para cima. Ele fez assim, ó. Foi só a continuação dele, tá? Ó. ΔS é igual a... Você concorda que isso aqui é menos 1 vezes R ln de P2 por P1? Eu vou pegar esse menos e jogar para cima aqui, ó. Menos 1. Beleza? Todo mundo de acordo? Então, menos 1. O menos que estava aqui subiu para menos 1. Isso dá R ln de P2 por P1 a menos 1 é inverter, né? P1 por P2. Pronto, essa é a alternativa. Tá? Essa é a alternativa. Simples, né? Bom, 1,5 ponto para isso, bem de boa, né? Então, pessoal, eu vou até deixar aqui, tá? Vou deixar esse menos 1 para cá. Menos 1 para vocês saberem de onde veio, tá bom? Então, vamos lá. Olhando friamente para vocês, não parece 1,5 ponto gratuito? Pô, 1 ponto e meio bem de graça, assim, bem bobo, não é? Eu espero que vocês tenham, com essa aula, conseguido perceber que, poxa, é bem simples, né? Com a variação de entropia, então, variação de entropia ΔS, sofrida por um gás perfeito.
Então, como é que eu calculo a variação de entropia para gás perfeito em um processo com CP constante? É só você colocar aqui essa equação do Gibbs, né? Tranquilo? E aí, poxa, aplicou T2 igual a T1, sabendo que esse cara é zero, pronto, é bem light. Por que houve tanto engano? Pela maldita confusão entre o que é entropia gerada e o que é variação de entropia. Tá bom? Muita gente escreveu aqui, colocou a alternativa que tinha lá a entropia gerada no negócio. Era a aplicação da segunda lei e tudo mais. Pessoal, na verdade todo mundo colocou isso. Teve gente até que pensou que era isso, mas não percebeu o sinal que podia subir aqui, aí não tinha essa alternativa, aí o cara não sabia muito o que fazer. Mas qual que é a sacada dessa aula? A sacada dessa aula é tem 3 pontos importantes. O primeiro, entender que é muito diferente variação de entropia e entropia gerada. Tá? São 2 coisas muito diferentes. A gente nem falou de entropia gerada ainda, a gente vai falar daqui a pouco. Essa aula é sobre variação de entropia. Tá? O segundo ponto é como que eu calculo variação de entropia para tabelados, para gases perfeitos com CP e CV constante, e para líquidos e sólidos. Tá? Então, essas equações tem que saber. E o terceiro ponto é, se eu impor que ΔS igual a zero, ou seja, o processo ser isentrópico, como é que eu faço para poder... Quais equações que eu chego? Tá? Então, no caso do gás perfeito, a principal. Tá bom, pessoal? Tudo bem? Então, eu espero que vocês tenham gostado da aula. É bem simples assim, né? A gente vai ver, depois que a gente perceber a segunda lei, aí a gente vai fazer alguns exercícios que usam tabela e tudo mais. Essa foi mais para treinar, não dá para colocar nada muito complicado aqui não, tá bom? A gente vai começar a complicar e resolver exercícios de simulado e de prova anterior mesmo, assim, exercícios mais complexos e robustos, na próxima aula, quando a gente falar de segunda lei, princípio de aumento da entropia e coisas do tipo. Beleza? Então é isso, eu espero que vocês tenham gostado. Por favor, compartilhe aí esse vídeo com quem você quiser, vai facilitar bastante o nosso trabalho. Espero que vocês tenham aprendido. Até a próxima videoaula. Beleza? Falou, galera. Tchau, tchau.